Esta Santa Eucaristia será aplicada pela saúde e intenções do ouvinte do sermão, Manuel Rocha Garcia, e por alma dos seus defuntos, e também por alma do José Gabriel Rocha Nunes e seus familiares defuntos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bem-vindos, irmãos e amigos. Uma saudação fraterna a todos aqueles que nos acompanham pelo canal das 9. Hoje, 8 de dezembro, celebramos a Rainha de Portugal, Imaculada Conceição. Em 1580, Portugal perdeu a sua independência. E a 1 de dezembro de 1640, Portugal recuperou a independência. Foi o que celebramos no dia 1 de dezembro, a restauração. E em 1646, Dom João IV quis agradecer a Nossa Senhora esta vitória e declarou-a Rainha de Portugal. Como gesto simbólico, ofereceu a coroa de Portugal a Nossa Senhora da Conceição. Há uma imagem que é a imagem mais antiga de Portugal, que está no Santuário de Vila Viçosa. Ele coroou Nossa Senhora, a Imaculada Conceição, com a coroa dos reis de Portugal. A partir daí, os reis de Portugal nunca mais usaram coroa, porque a Rainha de Portugal é a Imaculada Conceição da Virgem Santa Maria. Foi o Concílio de Basileia, em 1439, que sugeriu a definição do dogma da Imaculada Conceição da Virgem Santa Maria. E esse dogma, 400 anos depois, foi proclamado por Pio IX, em 8 de dezembro de 1854, através da bula Ineffabilis Deus, o mistério de Deus. E interessante, curioso, que 4 anos depois, em 1858, em Lourdes, em França, a pequenina Bernadette perguntou a Nossa Senhora: quem és tu? E ela disse: eu sou a Imaculada Conceição da Virgem Santa Maria. Por isso, geralmente nas igrejas, nas nossas igrejas, tem sempre a imagem da Imaculada Conceição e a imagem de Nossa Senhora de Lourdes. Há sempre uma ligação aqui, porque a imagem de Lourdes retifica, de certa maneira, o dogma do Papa Pio IX, em 8 de dezembro de 1854. E também uma questão curiosa aqui para todos nós. Esta imagem que temos aqui da Imaculada Conceição foi oferecida por um antigo paroquiano, Manuel Machado Dutra Pires da Fonseca, que era natural de Santa Bárbara, nasceu em 1830, casou, foi para o Brasil, depois enviuvou e casou mais tarde, uma segunda vez em 1879, e a avó materna, e portanto ele é pai da avó materna da professora Olinda. Muito bem. Ele é pai, é avô materno, portanto, ele é avô materno, perdão, da avó da professora Olinda. Pronto. Mas para o ano a gente vamos escalpelizar melhor esta questão. Portanto, estão a ver, e há aqui um outro pormenor. A Serreta produziu um sacerdote. Há um sacerdote chamado Manuel Gonçalves Cardoso, que foi parte desta freguesia, foi ordenado em 1912, e foi parte desta freguesia de 1912 a 1931. Não é o António Cardoso que batizou o seu padre António, é um outro anterior ainda, que faleceu com a minha idade, com 53 anos, em Santa Cruz da Graciosa, lá numa viagem, e tinha de passar umas férias, não é? Tomar banhos de Carapaz, enfim, por causa da sua saúde, e lá faleceu. Portanto, eu consegui o óbito lá de Santa Cruz e também está aqui no arquivo regional, com 53 anos. Tinha fama de santo.
Este sacerdote é que dinamizou esta festa. Esta festa existe por causa dele. Ele criou as aias e criou todo este dinamismo e tinha fama de santo. Portanto, hoje estamos aqui a celebrar esta festa, a celebrar todos aqueles que nos precederam, a prestar homenagem, honra, a rezar por eles. É importante a gente ter memória. Um povo que não tem memória é um povo que morre, que se perde no tempo. Vamos então, irmãos, pedir perdão ao Senhor de todas as nossas faltas e comprometermos-nos com a Imaculada Conceição na construção de um mundo novo, de uma igreja renovada. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados, nos conduza à vida eterna. Cristo, ten piedad.
Oremos. Senhor nosso Deus, pela Imaculada Conceição da Virgem Maria, preparastes para o vosso Filho uma digna morada e, em atenção aos méritos futuros da morte de Cristo, a preservaste toda a mancha, concedei-nos por sua intercessão a graça de chegarmos purificados junto de vós, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura do livro do Gênesis. Depois de Adão ter comido da árvore, o Senhor Deus chamou e disse-lhe: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi o rumor dos vossos passos no jardim, e como estava nu, tive medo e escondi-me. Deus disse: Quem te deu a conhecer que estavas nu? Terias tu comido dessa árvore da qual te proibira comer? Adão respondeu: A mulher que me destes por companheira deu-me do fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou à mulher: Que fizeste? E a mulher respondeu: A serpente enganou-me e eu comi. Disse então o Senhor Deus à serpente: Por teres feito semelhante coisa, maldita sejas entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Hás de rastejar e comer o pó da terra todos os dias da tua vida. Estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Esta te esmagará a cabeça e tu a atingirás no calcanhar. O homem deu à mulher o nome de Eva, porque ela foi a mãe de todos os viventes. Palavra do Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo, pelas maravilhas que Ele operou. Cantai ao Senhor, cantai ao Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo, pelas maravilhas que Ele operou. Cantai ao Senhor, cantai ao Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo, pelas maravilhas que Ele operou. A sua mão e o seu santo braço lhe deram a vitória. Cantai ao Senhor um cântico novo, pelas maravilhas que Ele operou. Cantai ao Senhor, cantai ao Senhor. O Senhor deu a conhecer a salvação, revelou aos olhos das nações a sua justiça. Recordou-se da sua bondade e fidelidade em favor da casa de Israel. Cantai ao Senhor um cântico novo, pelas maravilhas que Ele operou. Cantai ao Senhor, cantai ao Senhor. Os confins da terra poderão ver a salvação do nosso Deus.
Aclamai o Senhor, terra inteira, exultai de alegria e cantai. Cantai ao Senhor o cântico novo, pelas maravilhas que Ele operou. Cantai ao Senhor, cantai ao Senhor. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Efésios. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que do alto dos céus nos abençoou com toda a espécie de bênçãos espirituais em Cristo. Nele nos escolheu, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis, em caridade na sua presença. Ele nos predestinou, conforme a benevolência da sua vontade, a fim de sermos seus filhos adotivos, por Jesus Cristo, para louvor da sua glória e da graça que derramou sobre nós, por seu amado Filho. Em Cristo fomos constituídos herdeiros, por termos sido predestinados, segundo os desígnios daquele que tudo realiza, conforme a decisão da sua vontade, para sermos um hino do louvor da sua glória, nós que desde o começo esperamos em Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Que o Senhor esteja nos teus lábios de teu coração, para que possas proclamar e pregar a palavra de Deus com fidelidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem chamado José. O nome da virgem era Maria. Tendo entrado onde ela estava, disse o anjo: Ave cheia de graça, o Senhor está contigo. Ela ficou perturbada com essas palavras e pensava que saudação seria aquela. Disse-lhe o anjo: Não temas, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande e chamar-se-á Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai David. Reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Maria disse ao anjo: Como será isto se eu não conheço o homem? O anjo respondeu-lhe: O Espírito Santo virá sobre ti, e a força do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso o santo que vai nascer será chamado Filho de Deus. E a tua parente Isabel concebeu também um filho na sua velhice, e este é o 6º mês daquela a quem chamavam estéril, porque a Deus nada é impossível.
Maria disse então: Eis a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Palavra da salvação. Caros irmãos e irmãs, hoje estamos aqui reunidos para celebrarmos em conjunto a festa da Imaculada Conceição da Virgem Santa Maria. E o que é que significa a Imaculada Conceição da Virgem Santa Maria? Significa que Nossa Senhora, pelos méritos futuros de Nosso Senhor Jesus Cristo e por ser a Mãe de Jesus, foi concebida no seio de Santa Ana sem o pecado original. Nós sabemos que todos nascemos com o pecado original. Não há, todo o homem nasce com o pecado original. E nós às vezes podemos pensar, como é que uma criança inocente já nasce manchada pelo pecado? Ora bem, então, vendo isto com algum pormenor, vamos ver. Todos nós não nascemos do zero. Todos nós, quando somos concebidos no seio das nossas mães, nós vamos adquirir alguma coisa deles. Nós, quando nascemos com os genes dos nossos pais. Aliás, costuma-se dizer, olha, tem os olhinhos da mãe, os olhos castanhos como a mãe, o cabelo preto como o avô, o queixinho da avó. Portanto, nascemos com características já dos genes da nossa família. Além disso, nós nascemos também num determinado país e vamos ir dar uma determinada cultura, uma determinada língua, uma determinada história. Portanto, quando nós nascemos, já nascemos com aquilo que nos vem dos nossos familiares. E o que nos vem dos nossos familiares também, veio também o pecado. Portanto, vimos na primeira leitura, que vamos aprofundar um bocadinho daqui a pouco, que pelo pecado de Adão e de Eva, o pecado foi instituído no mundo e todos nós, a partir daí, vamos vir e vamos nascer manchados por este pecado. Aliás, no Salmo 50, se o lermos, vamos ver que vai lá dizer: a minha mãe concebeu-me em pecado. Ora, este pecado original, como sabemos o pecado original, nós libertamos dele pelo nosso batismo. Pelo batismo ficamos livres do pecado original. Ora, esse pecado original, Nossa Senhora foi concebida e nasceu sem ele. Nossa Senhora nasceu pura, porque Deus Pai a preservou de toda a mancha, porque ela ia ser a mãe do seu filho. Mas vejamos aqui um pormenor, é que Maria, sendo criada e sendo gerada como sendo a mãe do seu filho e predestinada, o Deus respeitou a liberdade dela e quando o anjo a visita, portanto, pergunta-lhe se ela quer ser a mãe do Salvador. Portanto, essa liberdade que Deus revelou em relação a Maria, revela em relação a todos nós. Portanto, todos nós fomos batizados, todos nós fomos chamados à salvação, mas tem que haver a vontade nossa de nos salvarmos. Porque Deus propõe, mas não impõe. Deus propôs a Maria ser a sua mãe, mãe do seu filho, mas não o impôs, a sua vontade. Portanto, Maria é pura porque durante 9 meses ela foi um santuário vivo, foi um sacrário vivo com o seu filho no seu interior. Portanto, Nossa Senhora não teve uma vida fácil, como nós sabemos.
Logo na apresentação do menino Jesus no templo, o profeta, o velho Simeão, vai lhe dizer: portanto, este menino veio para ser contradição, sinal de contradição, veio para que muitos se percam e se salvem em Israel, e uma espada de dor atravessar o teu coração. O Evangelho vai-nos dizendo também que Nossa Senhora guardava todas essas coisas no seu coração e não teve uma dor, uma espada de dor, teve 7. É claro que eu não me vou pronunciar sobre as 7 dores de Nossa Senhora, senão nunca mais saímos daqui e vocês se calhar já estão cansados de me ouvir. Ora bem, Maria deu o seu sim. E Maria foi fiel ao seu sim. Portanto, ela foi a primeira discípula de Jesus, porque antes de a conceber no seu seio, ela concebeu no seu coração. E vemos que durante a vida pública de Jesus, Maria o acompanhou. Vemos nas bodas de Caná: fazei tudo o que ele vos disser. E vemos até ao fim, até aos pés da cruz, quem é que estava no pé da cruz? Ao pé da cruz estava Maria, sua mãe, estava Maria Madalena, estava Maria de Magdala. E estava o discípulo João, a quem Maria foi entregue como mãe por o próprio Nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, essa vida do sofrimento que Nossa Senhora teve por ser mãe do Salvador, faz-nos lembrar que a todos nós que a nossa salvação também está dependente da forma como nós lidamos com os nossos sofrimentos, com a nossa cruz. Como é que nós a transportamos, com que alegria transportamos, com que paciência a transportamos, com que amor a transportamos. Nossa Senhora deu-nos esse exemplo. Levou até ao fim, até à cruz, e imagine-se a dor de uma mãe a ver um filho inocente ser tratado como Jesus Cristo tratou. E, aliás, a sexta dor de Nossa Senhora é receber o seu filho todo chegado no seu corpo, no seu regaço, aquela imagem que nós vemos da Pietà. Portanto, Nossa Senhora, por ser mãe, não teve uma vida fácil. E nós, meus caros irmãos e irmãs, por sermos cristãos, também não temos uma vida fácil. Nosso Senhor Jesus Cristo não prometeu a nenhum de nós que só haveriam facilidades. Aliás, se virmos nos Evangelhos, o que ele vai nos dizer é o seguinte: vocês irão ser perseguidos, vão ser maltratados, vão ser julgados, alguns serão mortos por meu nome. Portanto, ele não nos prometeu facilidades a ninguém. Portanto, e vemos isso no dia 15 de agosto, da Assunção de Nossa Senhora, quando, na primeira leitura, perguntam a João quem são esses, aquela multidão imensa que ninguém podia contar, vestidas de túnicas brancas e de palmas na mão, perguntavam quem são esses e de onde vieram. E João vai responder: vós é que sabeis, Senhor. E ele vai dizer: são aqueles que vieram da grande tribulação, que branquearam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Essa tribulação é a nossa vida. É essa vida que é a nossa tribulação. E nós, a cruz santifica-nos. A cruz, que Jesus Cristo morreu nela para que todos fôssemos salvos, santifica-nos também da forma como nós a levamos. Se a levamos com alegria, se a levamos com amor, se a levamos com paciência. Meus caros irmãos e irmãs, nós sabemos, e a primeira leitura fala-nos disso, que o pecado entrou no mundo pela desobediência. Foi pela desobediência de Adão e de Eva que o pecado entrou no mundo. Foi pelo sim de Eva à serpente que nós todos estamos manchados pelo pecado. E o que é que o pecado faz connosco? O pecado corta a nossa relação com Deus e faz-nos esconder de Deus. Se virmos bem, Adão, quando Deus vai ao jardim,
e pergunta onde estás. Ele disse: eu vi que estava nu e escondi-me. Porque a nossa tendência também, meus caros irmãos e irmãs, é quando pecamos, também temos a tendência de nos esconder. E como é que nós manifestamos esse escondimento? Manifestamos pela resistência que oferecemos em nos confessarmos. Nós pecamos, não temos problema nenhum em pecar, só que depois, quando é para a confissão, nós temos receio de nos confessar. Portanto, estamos a esconder-nos de Deus. Além disso, o pecado também nos vai nós vamos tentar passar a responsabilidade ao outro de um pecado que é nosso. E esquecemos muitas vezes, caros irmãos e irmãs, que nós, para pecarmos, temos que responder sim a 3 perguntas. Ou seja, posso, quero e devo. Vamos supor que essa minha irmã que aqui está, eu quero falar mal dela, nas costas dela. Isso é pecado. Portanto, quais são as perguntas que eu tenho que responder? Eu quero. Se não quisesse, não vou falar. Posso. Tenho língua, tenho boca, não sou mudo, posso falar. E agora a terceira pergunta é: eu quero. E nós temos um anjinho da guarda aqui no ombro direito que nos vai dizer: não faças. E há um diabinho que está aqui no nosso ombro esquerdo que dizer: faz. E nós, infelizmente, a maior parte das vezes, ouvimos o diabinho, não ouvimos o anjinho que está connosco. Por isso, meus caros irmãos e irmãs, nós não podemos imputar a responsabilidade dos nossos pecados a ninguém. Porque o nosso pecado foi um pecado livre da nossa livre vontade. O que aconteceu quando vimos é quando Deus pergunta a Adão: o que é que fizeste? Terás comido da árvore? E ele diz: não, foi a mulher que me deste, é que me deu a maçã e eu comi. E Deus, quando pergunta à mulher: o que é que fizeste? Ela diz: não fui eu, foi a serpente. Portanto, a gente tenta passar sempre a responsabilidade das nossas más ações, tentamos passar para alguém. E agora está na moda que é o seguinte: todo o mundo faz assim, porque é que eu não hei de fazer? Meus caros irmãos e irmãs, o Evangelho não mudou. Os mandamentos não mudaram. As bem-aventuranças não mudaram. E não é por toda a gente fazer errado que as coisas passam a ser certas. O que é certo era, é e será. Nós temos muita tendência e repito, de dizer: isto, toda a gente faz assim, eu também posso fazer. Portanto, não é por aí. Como eu disse e repito, o pecado é um ato voluntário da nossa parte. Por isso, e disse-vos também que Jesus morreu na cruz com sua mãe ao pé para que todos nós fôssemos salvos. Mas a salvação depende de cada um de nós. Deus não condena ninguém, nós é que nos condenamos. Quando fazemos a nossa vontade e deixamos de fazer a vontade dele. Nós é que nos condenamos. E eu conto-vos aqui uma historiazinha curta, mas que é ilustrativa daquilo que eu estou a dizer. Portanto, havia um muro que separava o céu do inferno. E havia um rapaz que andava de cima do muro, para trás e para a frente, indeciso se caía para um lado ou se caía para o outro. E os do céu chamavam por ele. Portanto, os anjos, Nossa Senhora, Nosso Senhor Jesus Cristo, toda a gente chamava por ele. Mas ele andava ali para trás e para a frente e às tantas perguntou ao diabo: esses aqui estão-me a chamar, porquê é que tu não me chamas? Ele disse: meu caro amigo, o muro é meu. O que é que isso quer dizer? Que enquanto andamos no muro, nós estamos a fazer o trabalho do inimigo. E quando é que nós andamos no muro?
quando nós andamos de muro, quando andamos adormecidos na nossa fé, quando somos cristãos católicos, serviços mínimos, em que nos limitamos a fazer o mínimo possível e não contribuímos, não vivemos de uma forma plena a nossa fé e aquilo em que acreditamos. E dou-vos outro exemplo. Houve alguém que perguntou a um sábio: qual é a diferença entre o céu e o inferno? E o sábio disse: nenhuma. Eles perguntaram: mas como é que é nenhuma? Isso é assim: no céu e no inferno há um enorme panelão cheio de comida boa. Só que nós, quando entramos no inferno ou no céu, é-nos dado uma colher cujo cabo é da altura da pessoa. Portanto, em vez de 1,76 m, era-me entregue uma colher com um cabo de 1,76 m. Portanto, 1,60 m, 1,50 m, 1,90 m. E então o que é que acontece? Ora bem, vocês já viram que um cabo de 1,76 m vai para ali. Como é que eu ponho a colher na panela e como é que eu como? Não consigo. E então no inferno há tanta comida boa, há tanta fome, só que eu não consigo comer. Há muitos que atiram a comida para cima, vão a correr, abrem a boca a ver se cai, mas cai no nariz, cai na testa, cai em todo o lado, pouco é que cai na boca. E depois, e no céu, como é que é? No céu é exatamente a mesma coisa. Mas como é que pode ser a mesma coisa? O cabo da colher tem um botão que se toca, tipo as antenas do carro, toca-se e encolhe o cabo. Ele disse: não, é exatamente a mesma coisa. Quem tem 1,70 m tem um cabo de 1,70 m, quem tem o 1,50 m, 1,60 m por aí. Então como é que eles fazem? Porque é o seguinte: eu pego na minha colher e ponho na boca do outro. E assim sucessivamente. Portanto, é assim, todos comemos, todos comem, todos estão satisfeitos e não há confusão. A diferença entre o céu e o inferno é porque no inferno está o egoísmo, no céu está o amor, está a partilha, está a preocupação pelo outro. Por isso, meus caros irmãos e irmãs, neste último dia, no dia em que celebramos a Imaculada Conceição de Nossa Senhora, e vivemos no Natal, no Advento, próximos do Natal, e nós temos a preocupação todos de limpar muito bem as nossas casas, de as enfeitar, de pôr muitas luzes. Tudo isto é muito bom, mas devemos ter a mesma preocupação de limpar o nosso coração para que Jesus Cristo nasça nele e que seja a nossa luz, as luzes que pomos nas árvores e nas janelas e nos telhados, que apanhamos também no nosso coração. Porque sem isto o Natal não faz sentido. E quando olharmos para o presépio e vermos o menino Jesus nas palhinhas deitado, lembremos, ele é o pão da vida. Foi para a comunhão do seu corpo e do seu sangue que nos foi entregue na última ceia que nós somos salvos. Portanto, olhemos para o presépio, olhemos para o menino Jesus e o corpo e o sangue dele, daquele menino tão pequenino, dali que nos veio a salvação. Que Nossa Senhora nos acompanhe sempre, que temos estado muito gratos a Nossa Senhora, porque pelo sim de Eva entrou o pecado no mundo, foi pelo sim de Maria que entrou a salvação e entrou a vida eterna. E louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio no só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado não criado, consubstancial ao Pai,
Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, para nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas, creio na Igreja Santa, Católica e Apostólica, professa o seu batismo para a remissão dos pecados e espera a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos caríssimos, reunidos em Assembleia Santa, em Igreja, bendigamos a Deus que nos enviou em seu Filho Jesus Cristo a grande bênção prometida a nossos pais, e por intercessão da Virgem Imaculada, nossa Mãe e Padroeira de Portugal, peçamos ao Senhor que nos escute, dizendo com alegria: interceda por nós a Virgem Imaculada. Pela Santa Igreja, presente em toda a terra, para que não se deixe enganar pelo demónio e seja esposa de Cristo, Santa e Imaculada, oremos por intercessão de Maria. Interceda por nós a Virgem Imaculada. Pelo Papa Leão, pelos bispos e presbíteros, para que Deus, que os chamou e os escolheu, lhes dê a graça de serem sempre bons pastores, oremos por intercessão de Maria. Interceda por nós a Virgem Imaculada. Pelos fiéis cristãos do mundo inteiro, para que reconheçam na Virgem Imaculada o sinal prometido de Deus aos nossos primeiros pais, oremos por intercessão de Maria. Interceda por nós a Virgem Imaculada. Pelos governantes e autoridades da nossa terra, para que pensem sobretudo nos mais pobres e sirvam o bem comum dos cidadãos, oremos por intercessão de Maria. Interceda por nós, Virgem Imaculada. Pelas mulheres que estão prestes a ser mães, para que saibam acolher e agradecer o dom da vida que Deus entrega em suas mãos, oremos por intercessão de Maria. Interceda por nós a Virgem Imaculada. Pelos que cederam à tentação do inimigo e por todos os que vivem em pecado, para que se arrependem e recebam o perdão, oremos por intercessão de Maria. Interceda por nós a Virgem Imaculada. Peçamos também pela saúde e pelas intenções do envolvente deste sermão, Manuel Garcia, sua família e por alma de todos os seus defuntos falecidos, oremos ao Senhor. Interceda por nós a Virgem Imaculada. Senhor nosso Deus e nosso Pai, que convocastes e reunistes estes vossos filhos para celebrarem os louvores da Virgem Imaculada, ouvi as súplicas que vos dirigem e fazei que, olhando para ela, aprendam a imitá-la e a progredir na santidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo.
Ora, irmãos, para que as nossas alegrias e tristezas de cada dia, unidas ao sacrifício de Cristo, sejam aceitos por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai, Senhor, o sacrifício de salvação que vos oferecemos, na solenidade da Imaculada Conceição da Virgem Santa Maria. E assim como acreditamos que, por vossa graça, ela foi isenta de toda a mancha, sejamos nós, por sua intercessão, livres de toda a culpa. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação dar-vos graças sempre em toda a parte. Vós preservastes a Virgem Santa Maria de toda a mancha do pecado original, para fazer dela, enriquecida com a plenitude da vossa graça, a digna mãe do vosso Filho, e assinalar o início da Igreja, esposa de Cristo sem mancha nem ruga. Virgem Puríssima, dela havia de nascer o vosso Filho, Cordeiro inocente que tira o pecado do mundo. Vós a destinastes acima de todas as criaturas, a fim de ser para o vosso povo advogada da graça e exemplo de santidade. Por isso, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, cantando com alegria. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade, que unidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o dia em que a Virgem Maria, escolhida para ser a mãe do Redentor, foi concebida sem mancha do pecado original, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, isto é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição
de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças por nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Leão, o nosso Bispo Armando e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos dos vossos servos, os familiares defuntos do Bernardo Garcia e da esposa Ludovina, e ainda Zé Gabriel Rocha Nunes e seus familiares defuntos, a quem chamastes para vós, configurados com Cristo na morte, com Cristo também parte na ressurreição. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, especialmente as aias de Nossa Senhora já defuntas e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tenha misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, São Jorge, nosso padroeiro, e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Unidos a Cristo, ousamos rezar como o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos todo o mal, Senhor. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe união e a paz segundo a vossa vontade. Vós viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Sangue de Cristo, leva minha alma para a vida eterna.
Oremos. O sacramento que recebemos, Senhor, cura em nós as feridas daquele pecado, do qual, por singular privilégio, preservaste a Virgem Santa Maria na sua Imaculada Conceição. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Podeis sentar um pouco. Algumas informações. Só para clarificar, para o ano que vem, portanto, já temos envolvente o sermão, que será a professora Olinda e a sua família, que vão oferecer o sermão. E, portanto, eu falei aqui há pouco para deixar claro quem ofereceu aquela imagem, o Sr. Manuel Machado Dutra Pires da Fonseca, que era, pronto, uma palavra, trisavô da professora Olinda. Há um bocadinho no princípio fiz assim uma certa confusão, mas é claro. E também falei aqui no padre Manuel Gonçalves Cardoso, que foi pároco aqui de 1912 a 1931. Ele era tio bisavô da Nivalda, que é a esposa do Pedro Pavão. Portanto, ele era irmão da bisavó da Nivalda. Tio bisavô. Isto já confirmei com eles, não se preocupe. Isso levou algum tempo. O quadro dele está aqui na sacristia também. Portanto, o quadro dele, o padre João de Brito é que tinha preservado a fotografia dele e do padre António Cardoso também e de uns outros. Portanto, queria também lembrar aqui, tivemos que investir nas cortinas novas da igreja, porque as outras estavam-se a deteriorar, estavam-se a desintegrar, estavam a apodrecer. E, portanto, investimos nessas cortinas, falta só pôr as cortinas lá de cima. Essas cortinas são mais resistentes e trazem mais luz para o interior da igreja. Não é? Portanto, hoje estamos a ver aqui o efeito da luz. Portanto, o material a igreja investiu 740 euros, a mão de obra foi oferecida pela senhora Mercedes, esposa do Sr. Jeremias. Que Deus lhe pague, que Deus lhe dê saúde e força para continuar sempre a servir esta comunidade. Também temos que investir da porta da torre, foram 521 euros, uma porta em alumínio. E também temos uma despesa grande com a manutenção dos sinos, portanto um badal novo para o sino grande, um motor para o sino médio e uma caixa estanque para o quadro elétrico do sino, dos relógios. Portanto, tudo isto foram 2.610 euros. Também queria, enfim, dizer muito bem, o Grupo Coral. É assim, já estão em velocidade de cruzeiro. Portanto, agora não podem parar. Deus já fez a sua parte. Deus já fez a sua parte. Foi ter suscitado as vozes, os dons de cada um de vocês aqui a cantar. Agora nós temos de fazer a nossa parte. A nossa parte é crer. Portanto, vem aí o Natal, estamos no Advento ainda, vem aí depois a Quaresma, vem aí depois a Páscoa, vem aí depois o Espírito Santo, vem aí depois a festa de verão, vem aí depois o mês das almas e por aí fora. Não pode, isto é uma bola que não pode parar, não é? Não pode parar. E quem quiser juntar o Grupo Coral é sempre bem-vindo, precisamos sempre de vozes. Portanto, o Grupo Coral é fundamental, viram? Isso dá logo um outro lastro, um lastro de santidade, de luz, de alegria, ajuda a rezar, ajuda a interiorizar, ajuda a viver a palavra de Deus. Portanto, não podemos desanimar. Fomos marcando ensaio semana a semana, isto vai correndo tudo maravilhosamente. Também agradecer o nosso pregador, esses 4 dias, os 3 dias e hoje, a sua convicção, a sua unção, a sua fé partilhada aqui com todos nós. E tem uma coisa que é o seguinte: eu nunca encomendo sermões. O seu padre encomendou bem o sermão. Não encomendo sermões. Eu nunca digo aos pregadores o que é que se passa de bem e o que é que atormenta a comunidade. Nunca digo. Eu digo assim: deixa o Espírito Santo falar. Por acaso ele não perguntou. Mas às vezes há aqueles pregadores: o que é que queres que eu fale? Como é que é a comunidade? Não sei. O Espírito Santo dir-te-á. Portanto, eu gosto assim, porque assim é o Espírito Santo a falar.
Não foi o diácono Henrique Lima que falou, foi o Espírito Santo que falou. Também temos que ter fé para acreditar. Portanto, foi ele que falou aqui. Fez-nos um imenso bem, acho que fez, a começar por mim também. Todos precisamos de nos converter, todos precisamos de nos virar para Deus. Vamos então guardar a bênção e incensar a imagem da Imaculada Conceição. O Senhor esteja convosco. Deus, que na sua benigna providência, por meio do seu Filho nascido da Virgem Santa Maria, quis salvar o género humano, se digna enriquecer-vos com a sua bênção. Deus vos faça sentir sempre e em toda a parte a proteção da Virgem Santa Maria, pela qual recebeste o autor da vida. A todos vós que hoje aqui devotamente vos reunistes, Deus vos conceda a alegria espiritual e a recompensa eterna. A bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para todo o sempre. E vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.